Diego, começa aí para nós na questão do tratamento de sementes, né? Alguns fazem em casa, alguns já compram pronto. É importante que o produtor entenda. Então o produtor está na fase, eu digo, uma das fases mais importantes, né? Porque se a gente estabelecer mal a soja agora, como qualquer outra cultura, o que a gente fizer daqui para frente, pode usar o fungicida mais caro, o inseticida mais caro, né? A nutrição foliar mais cara, que eu só vou amenizar a perda do potencial produtivo. Então agora, né, o primeiro ponto, paciência para plantar, né? Não precisa fazer de maneira rápida. Eu acho que um ponto importante, né, que Dirceu Gass falava muito isso, né? Era o capricho aplicado, né? Neste momento, né, era o capricho, o cuidado no estabelecimento, ele era fundamental. Porque se eu usar uma semente de baixo vigor, de baixa qualidade, com um tratamento de semente limitado, essa planta já vai nascer sem vigor, vai nascer com desenvolvimento comprometido e, consequentemente, né, ela vai estar com o seu desenvolvimento durante todo o ciclo comprometido. Isso vai, obviamente, impactar em produtividade. Então, esse é o primeiro ponto, né? O capricho, nós estamos com solos bastante frios, né, para soja. O ideal seria que os solos estivessem em torno de 25 graus para a gente poder semear. Então, nós estamos aí com solos, na parte da manhã, 15, 17, 18 graus, né? Então, ficar atento a temperatura do solo, a friabilidade do solo, né? Nem muito seco, nem muito úmido, né? A qualidade da regulagem da plantadeira, né? E como o produtor vai fazer essa distribuição das sementes é fundamental. E, obviamente, a escolha do fertilizante, né? Colocar esse fertilizante, né, espaçado da semente, né, em profundidade, um fertilizante de qualidade, para que ele possa garantir isso. Mas isso, basicamente, boa parte já está definido, né? Então, esse é um ponto importante, né? Agora, nesse momento, o cuidado no plantio propriamente dito. O segundo ponto, né, como a gente falou, né, antes da gente falar do tratamento de semente do inoculante, a gente precisa falar da semente propriamente dita. Então, eu sou um defensor nato da semente certificada, né? Então, chamo a atenção, né, de que a gente precisa usar sementes de qualidade, isso é um fato, né? E, obviamente, a gente tem sementeiros, as próprias cooperativas, né, têm a produção de semente, né, em campos completamente vistoriados, com a garantia, a certificação, né, por parte dos multiplicadores, etc., para garantir uma semente de alta qualidade para o seu cliente. Esse é um ponto importante. Então, já sai lá prontinha, um tratamento de semente bem definido, né, bem homogeneizado. Então, as máquinas de tratamento industrial, elas distribuem tanto o inseticida, o fungicida, o micronutriente, o bioestimulante, de maneira homogênea na semente. Então, o produtor vai ter uma garantia que aquilo ali está perfeito, né, para colocar o que ele tem de melhor no estabelecimento da lavoura. E, infelizmente, ainda, né, eu acho que muito pela premissa do fato do Rio Grande do Sul ter um clima um pouco mais ameno, né, em comparativo com o Brasil, ainda o Rio Grande do Sul é o estado, né, ou um dos estados que mais salva semente. E, infelizmente, nos últimos anos a gente não teve uma condição tão boa para salvar semente, né? Vamos combinar, né? 4 anos de seca, produtividades aquém da expectativa, isso não impacta só na produtividade por hectare, isso impacta na qualidade da semente propriamente dita. Sem contar que por mais num ano bom, que eu produzi lá 80 sacos por hectare, como a gente tinha até 2020, nós tivemos anos de ouro no Rio Grande do Sul, pensem que essa semente vai ficar lá no galpão guardada num bag, dependendo da maneira como ela é armazenada, vai ficar guardada de março até outubro. Então, com variabilidade de temperatura, né, em bags, que normalmente é bags de fertilizantes reaproveitados. Então, a gente tem que olhar por tudo isso. Então, o tratamento de semente industrial, né, de semente certificada, ele me isenta de qualquer problema que eu tenho no principal momento, que é o estabelecimento, né? Se eu não garantir ali número de plantas por metro quadrado, dentro do zeneamento de cada cultivar, com tratamento de semente bem feito, eu posso comprometer o restante. Aí o barato, né, que eu salvei a semente, vai ser extremamente caro. Então, esse é um ponto chave para a gente chamar a atenção, né? Então, cuidar esses cenários da qualidade da semente com um bom tratamento. Quando a gente vai para o tratamento de semente propriamente dito, nós temos alguns cuidados relacionados à nutrição. Então, eu não vou entrar aqui no mérito do defensivo, né? Acho que nós temos excelentes tecnologias e, obviamente, cada distribuidor usa aquilo de acordo com o parceiro que trabalha. Mas quando a gente olha para a nutrição, alguns nutrientes eles entram em destaque pelo benefício do nitrogênio. Então, para a gente começar, né, o cobalto não é um nutriente essencial. Então, nós temos hoje 17 nutrientes que são considerados essenciais, ou seja, sem eles,
se a gente tivesse uma maneira de isentar esse nutriente do manejo da planta, essa planta ela não floresceria, ela não perpetuaria a espécie. Então, por isso que eles são considerados essenciais, porque se eu tirar eles do sistema, a planta não fecha o ciclo. O cobalto, se eu não aportar ele durante o ciclo da cultura, a planta vai fechar o ciclo igualmente, porque ele não é um nutriente essencial, ele é um nutriente benéfico. E ele é benéfico em alguns momentos, principalmente no tratamento de semente. Porque a presença dele, né, inibe, que eu vou entrar agora na questão também do inoculante, ele inibe a oxidação precoce do nódulo formado pela bactéria, né? Então, quando a gente fala, né, de soja, nós temos, né, eu falo, né, esse benefício aí que é quase considerar uma dádiva divina a gente ter como agricultura ter descoberto esse benefício, né, da fixação biológica de nitrogênio. Então, a fixação biológica de nitrogênio, ela é o coração da soja. A gente ainda como produção no Brasil, a gente erra muito em fixação biológica de nitrogênio. E seria uma definição espetacular de produtividade se a gente fizesse bem feito. Não vou generalizar alguns estados, algumas regiões, mas quando a gente olha Brasil, por quê eu falo isso? Porque quando a gente pega dados da Absolo, a gente vê o consumo de molibdênio em termos de Brasil. O molibdênio não é nem o quarto nutriente mais usado por parte dos produtores. O nutriente mais usado hoje via foliar é o manganês. Óbvio que o manganês ele é importante também no processo de transformação do nitrogênio, em outros fatores que depois a gente vai falar. Mas o molibdênio é o coração, né? Ele é um nutriente que indiretamente ele vai ser responsável pelo benefício da fixação biológica de nitrogênio propriamente dita. Então, a gente falha muito nisso, né? E observa-se pela qualidade da soja, né? Quando a gente olha algumas situações onde a nível de exportação a gente não consegue níveis de proteína muito altos na nossa soja. Isso hoje é um diferencial? Não, ainda não. Mas em algum momento, quem sabe, né, uma China, quem importar nossa soja, começar a exigir, eu só compro soja de vocês se tiver X% de proteína. E a proteína é totalmente relacionada, obviamente, a outros manejos, mas ao manejo de nitrogênio propriamente dito.